E aí, nono ano? Vamos a mais uma semana de estudos. Como eu disse a vocês desde o início do ano, nono ano não é fácil. O inglês não é fácil. Então, calma que a gente vai chegar lá, certo? E o conteúdo de agora é modal verbs. Como eu disse, modal verbs são verbos que eles são independentes. Eles não precisam de outros verbos para formar frase em formas negativas e interrogativas. Eles, por si só, eles podem construir essas frases, tá certo? O verbo mais famoso, o verbo to be. O verbo to be é um modal verbs, mas agora a gente está estudando esses daqui, tá certo? E daqui ainda falta can, que eu não coloquei, mas que semana passada eu pedi para vocês copiarem um quadro e é por eles que vocês vão responder os exercícios. Então, ó, nós vamos hoje responder as páginas 26 eu vou explicar, tá certo? Até a página 31, até a página 31. Então, vamos lá? Modal verbs, should, must e have to. Ó, como nós já havíamos visto, may significa pode, quando for no sentido de permissão, tá certo? De uma permissão, de uma possibilidade. Might significa podia. Então, por exemplo, may, might, quando for possibilidade. May, I may, can speak English. Eu posso falar inglês. É uma possibilidade. E esse might aqui é uma possibilidade mais remota. Quer dizer que não tem muita probabilidade de acontecer. I might speak English. Eu podia falar inglês. Eu podia. Então, aí uma possibilidade remota, meio que uma coisa assim triste, como se não pudesse. Estão entendendo mais ou menos? E agora a gente vai focar nesses três aqui, tá certo? Should significa deveria, quando for no sentido de conselho, advice, certo? No sentido de conselho, por exemplo, you should eat vegetables, more vegetables. Você deveria comer mais vegetais. You should eat more fruits. Você deveria comer mais fruta. Nesse sentido, tá certo? Should significa deveria no sentido de conselho. E aí, must significa deve. Deve no sentido de obrigação. Por exemplo, you must eat bean. Você deve comer feijão. No sentido de obrigação. You must arrive early. Você deve chegar cedo. Só uns exemplos. Have to significa tem que. Tem que. E aqui esse tem que, ele vai ser feito em vários formatos de frase. Então, vamos lá. Responder aqui. We use. Coloquem aí, must, to say that something is essential or necessary. Quer dizer, nós usamos must para dizer que alguma coisa é essencial ou necessária. Próximo, we use to give advice, in opinion or recommendation. E aí, advice, conselho, opinião. Então, should. O primeiro coloca must, o segundo coloca should e por último, have to. We use have to say that something is mandatory and obligation. Significa, nós usamos have to para dizer que algo é mandado ou obrigado, né? Have to, você tem que. Então, vamos ver aí os exemplos. Should. You should wear formal clothes when going to business meeting. Significa, você deveria usar roupas formais quando você for ao encontro de empresários. E aqui tem as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Como eu disse, é sempre a mesma estrutura. Primeiro, a pessoa, o sujeito, should, complemento da frase. Aí o verbo na forma da base. Por exemplo, you should eat. Você deveria comer, beleza? Forma negativa. You shouldn't. You should not. Você vai colocar o not junto com o should. Não vai precisar de didn't, de don't, como a gente usa em outros verbos. Forma interrogativa, inverte, should e a pessoa. Should you, você deveria.
certo? Must, as formas sempre são as mesmas, só vai mudar o forma negativa e interrogativa sempre a mesma. Acrescenta o not ou inverte. Então, must, o exemplo tem aí, ó. You must have medical insurance to visit Germany. Significa você deve ter um seguro médico para visitar a Alemanha. E aqui tem o exemplo, ó, embaixo. We use must not ou must. Nós usamos must not ou must para dizer que alguma coisa não é permitido ou seguido. Isso é uma proibição. Esqueci de colocar aqui, mas ó, must significa deve. Must not, não deve. Então, se esse aqui, ele é no sentido de obrigação, must not é o sentido de proibição, tá certo? Tanto é no quadro que eu pedi para vocês copiarem, tem aí must not, né? E have to, como eu disse, depois a gente vai ver have to. Have to, ele é um verbo separado, tá certo? Ele é um verbo modal, mas ele tem várias outras funções. Ele não só é verbo modal. A gente até estudou o verbo have no 8º ano. Have significa ter, não é? E ele vai precisar, sim, de um verbo auxiliar. Então, ó, vamos ver só um exemplo aqui. Ó, na forma afirmativa, quando for I, you, we, they, usa-se have to. Quando for he, she, it, usa has to. Então, vê aí o exemplo. E não tem nenhum exemplo. Mas, continuando a leitura. Na forma negativa, você vai usar o don't. Se for I, you, we, they. Eu tô lendo, viu, gente? É só vocês me acompanharem. Usa-se don't have to. Mas o verbo na forma básica. Na forma interrogativa... Na forma negativa ainda, he, she, it, você vai utilizar doesn't have to. Na forma interrogativa, do, se for I, you, we, they, e does, se for he, she, it, e have to. Vejam aí o exemplo, vejam. You have to be a possession, a proper visa and passport to enter the country. Significa, você tem que estar com posse ou propriedade, de propriedade do visto